E aí comecei a ir para Paulista, e aí eu ficava lá na Paulista segurando um balãozinho com uma capa de chuva amarela e escrevi numa caixa assim, tipo, que eu iria fazer um intercâmbio para quem pudesse me ajudasse com uma moeda em troca de uma foto. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente trocou uma ideia com o Jonatas, ele que é consultor da Trip Intercâmbios, já está na Irlanda há 2 anos e 9 meses. Então, nessa conversa a gente trocou ideia um pouco sobre as experiências que ele teve lá na Irlanda, a questão de acomodação, trabalho, as experiências positivas, as experiências negativas e no final o que ele achou, né, a experiência geral dele, o que ele achou nesses 2 anos e 9 meses que ele está na Irlanda. Então se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva-se já. E se gostou do vídeo, deixa aquele joinha que ajuda a gente a divulgar mais esse tipo de vídeo para atingir mais pessoas e também tá ajudando as pessoas nessa caminhada do intercâmbio, tá bom? Então bora pro vídeo. Cara, seguinte, vamos fazer essa call hoje, né, para trocar uma ideia aí como foi a tua experiência chegando aí na Irlanda. O Jonatas hoje que faz parte da Trip Intercâmbios já faz 3 meses, mais ou menos. Então hoje ele vai falar um pouquinho para nós aí um pouco sobre como foi a experiência dele, como é que foi o planejamento dele. Ele foi para Irlanda em 2018, então ele 2019. já tá um bom tempo lá na Irlanda. 2019, desculpa. Já tá um bom tempo lá na Irlanda e hoje ele vai contar um pouquinho sobre essa experiência, né? Como é que foi essa passagem dele, como é que foi ele conseguir o primeiro trabalho, a primeira acomodação. E hoje em dia a gente vai trocar uma ideia legal aí, fazer algumas perguntinhas, beleza? Se tu quiser começar, Jonatas, falando um pouquinho sobre quem é você, de onde você é aqui do Brasil, o que você fazia aqui antes, como é que foi esse início de ideia de fazer intercâmbio, né? Ah, legal. Bom, sou o Jonatas, né? Sou de São Paulo, então zona leste de São Paulo, ali da Penha. E no Brasil eu era professor universitário, dava cursos, personal training. Então, estava começando o meu doutorado quando eu vim para cá. Então, no mestrado, quando eu fiz, o curso de mestrado exigia que a gente viesse para fora do Brasil. E aí foi quando eu tive minha primeira experiência fora do Brasil, assim, por bastante tempo. Então, eu fiquei 3 meses em Portugal, morando em Portugal. E aí, quando eu voltei, eu já fui com essa ideia de fazer o intercâmbio. E não pensei em fazer o doutorado, pensei em fazer o intercâmbio primeiro. Mas aí acabou que fiz o doutorado, fiz a prova, passei e acabei fazendo o doutorado. E no primeiro ano do doutorado, eu quis vir para a Irlanda fazer o intercâmbio por conta do inglês. Então, para dar um up no meu inglês aí, que eu não tinha, dar um up naquilo que a gente não tinha. E a ideia inicial aí era 6 meses só, né? Porque como eu estava fazendo o doutorado, estava no primeiro ano, então era 3 anos, eu estava no primeiro ano. E aí vim para cá para ficar 6 meses e acabou que estou aí há quase 3 anos, 2 anos e 9 meses aqui na Irlanda. Acabou ficando. E como é que foi assim a questão do planejamento do teu intercâmbio? Tu planejou com muito tempo de antecedência? Ou foi meio que em cima da hora? Fechou por agência? Tu fechou por agência na época, né? Tu tinha comentado. Sim, fechei por agência. Então, foi assim, eu tinha a ideia, então desde o começo de 2019, eu já estava com a ideia de fazer intercâmbio, mas sem dinheiro e sem muitas datas aí, por conta do doutorado. Então, eu fiquei o primeiro semestre de 2019 planejando, sonhando, porém não executei nada, porque eu dependia de outras coisas. E aí no segundo semestre, ali para meados de agosto, final de agosto, comecinho de setembro, foi quando eu bati o pé e falei, não, eu vou fazer o intercâmbio, porque eu estava com algumas coisas do doutorado já adiantado. E aí foi quando eu resolvi e comecei a procurar agências. Na real, eu fui numa feira que tem em São Paulo, que acontece ali na região da Paulista, que é de intercâmbio. E aí eu fui, conheci algumas agências, lá mesmo pelas perguntas que eu fiz, eu já selecionei algumas e entrei em contato com uma, que foi a que eu vim para cá.
Então, eu praticamente fechei meu curso aí 60 dias antes do meu embarque. Então, eu comprei a passagem então primeiro. foi tudo muito em cima, né? Foi planejamento, compra de tudo muito em passagem, cima. compra de acomodação, foi tudo muito em cima, né? Foi tudo muito em cima. Então, deve ter sido. Na real, eu já tinha como conseguir o dinheiro, então eu tinha uma moto, eu tinha algumas coisas que eu acabei vendendo e para poder vir para cá, mas foi bem em cima, foi bem fechado assim. Tanto é que para chegar aqui você precisa dos 3 mil euros, na época eu não tinha os 3 mil euros, eu vim com praticamente quase isso, porém antes de chegar na Irlanda eu passei por Portugal e passei pela Espanha, então acabei gastando lá. Então, quando eu vim para cá, eu viajei só com uma mochila, então não despachei mala, eu trouxe só uma mochila mesmo, de pôr nas costas, com as minhas coisas. Então, eu trouxe uma muda de roupa, um computador, uma máquina fotográfica e algumas coisas pessoais. Só, foi o que eu trouxe para cá. E aí, quando eu passei em Portugal e na Espanha ali, eu comprei algumas coisas, aí já cheguei aqui com 2 blusas, 2 calças e tal, já cheguei com algumas coisinhas a mais, 2 tênis, mas entrei com menos dinheiro do que precisava. Que nem hoje a gente indica para os estudantes, né, tá indo com pelo menos aí uns 4 mil por questão de segurança, né, porque claro que na época do verão você consegue emprego mais rápido, já começa a entrar um dinheiro mais cedo. Sim, mas se a pessoa chega ali para a parte do inverno, talvez demore um pouco mais, né? Geralmente demora 1 mês, 2 meses para conseguir algum emprego e tal. Vai depender também da pessoa, né? Mas tendo esse dinheiro extra pode ajudar bastante nesses casos, né? Quando você não consegue um emprego rápido, porque você tem esse primeiro mês é muito custoso, né? Chega no país, gasta com acomodação, gasta com roupa, gasta com aquilo, gasta com isso, então acaba sendo um mês mais custoso. Mas Sim. Diz aí como é que foi sua chegada aí na Irlanda, como é que foi arrumar acomodação, arrumar emprego. Sei que passou uns perrengues aí nesse quesito de acomodação. Então, eu já vim com acomodação, na real, nessa de perguntar. Na própria agência que eu fechei, o menino que fechou comigo, para mim, ele tinha voltado da Irlanda já fazia uns 2 meses, então era recém-chegado no Brasil. E aí ele tinha um amigo que estava para sair praticamente na mesma data que eu estaria chegando aqui. Então ele, na hora, assim, na minha frente, ele mandou mensagem para esse amigo dele, aí ele confirmou a data de saída. E nisso que ele confirmou, tipo, bateu certinho, assim. Ele ia sair um dia antes de eu chegar aqui em Cork. E acabou que eu fechei o quarto dele, então ele e a esposa, saiu os dois e aí entrou eu e um amigo meu. Então minha primeira acomodação foi compartilhada com esse meu amigo. E daí a gente ficou 3 meses morando lá. Eu sei que foram 8 casas em 9 meses. Então, meu Deus. 8 mudanças em 9 meses. Não necessariamente uma casa por mês, mas teve casas que eu fiquei 2 meses, teve casas que eu fiquei menos, 2 semanas no caso. Mas tem muita gente que passa por isso, né? Por exemplo, quando eu cheguei, eu fiquei 3 semanas em casa de família. Né? Foi uma experiência até da hora, eu gostei bastante de ter ficado em casa de família, teve uma vivência próxima ali de como é que é o dia a dia de uma família irlandesa e tal, e coisa que a gente não tem contato sem ser por esse meio, né? Sem ser estando dentro de uma casa de família. E fiquei 3 semanas dentro dessa casa de família e depois, cara, fui pulando de hostel, aí Airbnb, também fiquei depois, na última semana a gente ficou num hotel, porque as acomodações estudantis, né, isso foi 2018, nas acomodações estudantis e nas acomodações de hostel, assim, tava tudo ocupado naquela semana, ficou bem, bem apertado e tal. A gente acabou pegando um hotel no cartão de crédito aqui do Brasil ainda, né, um cartão de crédito do pai de um amigo nosso ainda, ia pagando parcelado para ele. Mas depois desse hotel que a gente pegou, a gente conseguiu alugar uma casa inteira, foi direto com a imobiliária. Mas foi 1 mês e meio bem sofrido aí, pulando de lugar em lugar, cidade em cidade. A gente acabou saindo de Cork também na época, era uma época bem ruim de conseguir casa, né? A gente tava querendo também conseguir uma casa específica, né? A gente não queria só um quarto, a gente queria alugar uma casa porque a gente tava em mais pessoas.
Então, mas no final deu tudo certo. Demoramos mais ou menos 1 mês e meio para conseguir. Mas enquanto isso, o dinheiro só vai indo, né? Só vai indo, vai gastando com isso, vai gastando com aquilo, é acomodação ali, é transporte aqui. Mas depois é tudo certo. E como é que foi, assim, essa chegada lá, ter o contato com a cultura irlandesa, uma nova língua, né? Um novo país? Como é que foi essa experiência de estar chegando no país novo? Cara, foi terrível. Foi terrível, porque eu cheguei aqui sem inglês E mesmo nenhum. assim, lá no final, estendeu 6 meses, né? O plano era 6 meses, os primeiros 3 foi horrível, o resto foi bom. É bem isso. Foi horrível, porque eu falo horrível assim, porque você chega num país onde você não sabe a língua. E eu literalmente não sabia inglês. Então, não falava nada. Eu sempre conto isso pros outros porque é até engraçado. Porque eu cheguei no domingo à noite, quando foi na segunda-feira de manhã, eu fui para a escola e aí eles já aplicaram o teste lá de nivelamento. Quando eu fui fazer o teste, tava tudo em inglês. A mulher explicou tudo em inglês. Não tinha ninguém para traduzir, não tinha ninguém para me ajudar. Tipo, tinha eu e meu amigo que também não sabia nada. Então, tava nós dois no mesmo barco. E aí, quando ela entregou a folha assim pra gente fazer, né, o testezinho e tal, a primeira pergunta eu já me atrapalhei todo, porque tava lá, first name. Aí eu falei, mano, esse daqui eu ponho o meu nome, o que eu ponho aqui? Por incrível que pareça, mano. Hoje eu olho assim e falo, mano, mentira que eu não sabia isso. Mas não sabia. Então, pra ter ideia do nível que eu cheguei de inglês. Então eu cheguei 0 de inglês. E aí o pouquinho que eu achava que eu sabia, que era o verbo to be, no primeiro dia de aula eu vi que eu não sabia nada, sabe? Então foi bem como se diz assim, estressante no início, não estressante do modo ruim, mas eu saí da minha zona de conforto. E isso tem uns que enxergam isso de uma forma ruim, outros enxergam da forma boa. Pra mim, eu enxergo isso de uma forma boa, porque eu tenho que estar sempre saindo da minha zona de conforto. Eu não gosto de ficar confortável. E nesse caso, né? Então, assim, aí foi indo, cheguei aqui no dia 9, se eu não me engano, não lembro se foi no dia 9 e comecei dia 10 ou se foi no dia 10 e eu comecei dia 11 de novembro de 2019. E aí, quando foi um mês depois, eu consegui um trabalho, então, entregando o currículo, que eu saí entregando, eu tirei uma semana para entregar, então na minha terceira semana aqui, eu falei assim, bom, agora eu preciso arrumar um emprego, porque eu fiquei 3 semanas meio que me dedicando ao inglês e estudando e tal, para aprender pelo menos um pouquinho. E aí na terceira semana ali fiz meus currículos, comecei a entregar e na quarta semana eu já arrumei um trabalho. Então assim, entregando o currículo, e foi assim também, saí da escola, fui entregar currículo, entreguei um currículo no restaurante, o cara olhou, falou um monte de coisa, aí eu falei que não sabia falar inglês e tal, que eu entendi algumas coisinhas, mas não entendi quase nada. E aí ele só ouvi ele falando, tipo, pra eu voltar 2h30. Isso era 1h30 da tarde. Ele falou, volta 2h30, que a chefe vai estar aqui, você conversa com ela. Eu falei, tá, eu pensei, né? Eu vou voltar, mas conversar vai ser impossível. Conversar, Google Tradutor, né? Google Tradutor, era com como Google eu me virava. E aí eu voltei pro restaurante, 2h30, a chefe só me deu o avental, me mostrou a máquina e virou as costas e saiu. Falou um monte de coisa, virou as costas e saiu. Aí depois veio um outro menino, tipo, por mímica começou a me ensinar. Tipo, você tem que lavar aqui a louça, colocar nesse negócio e colocar na máquina. E foi isso. E aí foi o meu primeiro emprego como KP aqui, né? E no primeiro dia trabalhei das 2h30 às 2h da manhã. Então foram 11h30 e eu não sabia falar nada, não sabia se eu tinha break ou não. Não comi, ficava comendo os pratos que vinha do salão, eu pegava o resto de comida e comia escondido, porque eu falei, mano, não sei se eu posso parar, não sei qual é que é do bagulho, e não sabia perguntar. 11h30 sem comer, vindo da aula ainda praticamente, eu já não tinha comido de manhã. Sim. E aí comecei a trabalhar, era tudo mesmo, que tava no prato, que eu achava que era bom, eu comia, sabe, tipo...
Mas foi, hoje eu dou risada, na época eu pensava que, tipo, acho que era um processo, né, que eu iria passar por ele. Então, tudo vai da maneira que você leva. Eu tentei levar na mais tranquilidade possível, mas mesmo assim estressando às vezes. Mas foi assim. Sim. Aí fiquei 2 semanas nesse trabalho e aí meio que me desentendi com o dono. E aí fui sair no dia seguinte, eu me desentendi num dia com ele, no dia seguinte eu saí entregando o currículo de novo. Eu tinha arrumado 3 serviços. Numa época que todo mundo tava falando que não conseguia, por ser final do ano, que não estavam contratando e tal, e eu consegui 3 em um dia só. Então foi numa empresa de pintura, serviços gerais, que eu adoro fazer, mas na época tava muito frio. Eu falei, mano, imagina eu mexendo com obra e cair, sei lá, um tijolo no meu pé. Nesse frio, você tá maluco, mano. Não dá não. Aí eu falei, velho, não dá. Aí tinha um outro que era pra trabalhar num hotel, mas na época eu tava com a barba grandona e tal, e eles queriam que eu cortasse. E aí eu falei, porra, cortar minha barba. Aí foi na hora que eu recebi o terceiro telefonema, que era do restaurante que eu tô hoje. Então, tinha até um colega meu comigo, ele que falou no telefone, porque eu não sabia falar. E aí, ele também não se deu muito bem, que tipo, não conseguiu entender muito bem e tal. E aí, por sorte, tinha um brasileiro que trabalhava lá. Aí ele ligou, a gerente pediu para ele ligar, teve essa bondade, né, de pedir para esse brasileiro ligar, porque ela viu meu currículo, gostou. E aí ele me ligou e falou, ó, vem pra cá agora, que eu tô aqui, já tô indo embora, e aí eu traduzo pra você se você precisar e tal. Pois é, eu comecei no Bodega, em dezembro de 2019, segunda semana de dezembro praticamente, e tô até hoje, né? E assim, uma companhia muito boa, não tenho o que falar. Hoje eu trabalho em... E como é que foi tua ascendência, assim? Você começou como qual posição? Hoje em dia tu trabalha como chefe, né? Sim, é o que eu iria falar. Eu comecei como KP lá, então sem falar praticamente nada de inglês, só o que eu aprendi ali na escola. Foi muito bom pra mim, porque eu cheguei lá, eu não falava nada, tipo, as pessoas perguntavam as coisas, eu ficava, ou então, ok, no problem, tipo, sem saber nada. Yes, no. Então, assim, comecei lá desse jeito. E um mês depois eu estava sentando e bebendo com o pessoal e conversando, né? Não estava fluente, mas eu já conseguia entender e conseguia falar. E aí isso estava como KP, aí veio o lockdown e tal. Aí deu uma parada, depois voltei a trabalhar, depois parou de novo. Aí na terceira onda eu voltei, eu fui chamado para voltar, meu chefe me ligou. E aí eu falei, tá, eu volto. Mas eu não quero voltar mais como KP, eu quero voltar agora como chefe. Então, aí ele me colocou como chefe assistente. Então, eu fazia ali as preps das refeições e tal. E aí eu fui subindo. Então, aí já comecei a pegar um setor, enfim. E aí depois disso, eu comecei a ir para outros restaurantes da mesma companhia. Então, para outros pubs da mesma companhia. Então, hoje eu trabalho em 3 pubs, sou chefe em 3 pubs diferentes, da mesma companhia, né? E provavelmente aí daqui a um mês e meio eu vá para o 4º. Então, é assim, é uma empresa que dá oportunidades, é uma empresa que eu gosto muito de trabalhar lá. E é o que eu sempre falo, né? Não é um trabalho trabalhar lá, eu gosto de verdade, assim. Então, estou muito feliz. Se diverte, né? Ambiente de cozinha acaba sendo bem descontraído, né? Sim. Depende da cozinha, né? Porque, por exemplo, assim, na cozinha que eu trabalhava lá em Quinceio, que é uma cidadezinha que fica próxima a Cork ali, trabalhava com italiano, com indiano, com Irish, tinha português, tinha gente do mundo todo praticamente, então tu aprende outras culturas, outras gastronomias, troca ideia com gente do mundo todo, que eu acho que isso... é muito importante, né, quando a gente tá fazendo intercâmbio, que é ter esse contato com pessoas do mundo inteiro, né? Então acho que isso é muito legal dentro de uma cozinha. É coisas que talvez em um outro trabalho, em geral, você não tenha tanto contato. Daqui a pouco você tá trabalhando como cleaner, tá trabalhando como camareira, esse tipo de trabalho, você não tem tanto contato assim com
esse leque de nacionalidades que você tem geralmente dentro de uma cozinha, né? Mas fechou. Só fala aí um perrengue que você passou, alguma coisa que te marcou bastante, assim, desde, sei lá, quando você tá viajando, ou até mesmo lá na Irlanda. Qual que foi o perrengue que mais te marcou? Cara, perrengue que me marcou, eu acho que essa parada de comer resto de comida dos pratos, acho que quando eu trabalhei no primeiro trampo, lá no restaurante e tal, não era porque eles não davam, tá? Só pra deixar isso bem claro, mas é porque eu não sabia pedir e eles também não se importavam em perguntar. Então era mais ou menos isso. Então, se eu Então queria... é mais um perrengue por não falar o inglês, né? Por Passa não esse perrengue por não falar a língua e tal. Isso. Porque se eu soubesse falar e tal, eu chegaria e falava, ó, porra, tô com fome, ou então tem um break e tal, não sei o quê. Mas eu não tinha inglês pra isso. E a cozinha, cara, final de semana, foi numa sexta-feira, então, final de semana busy. Né? E tipo, restaurante lotado, ninguém parando, panela voando, a chefe gritando pra toda hora. Era uma chefe doida lá que ela só gritava, cara, só gritava. Então... Aí eu acho que foi uma fase, assim, foram 2 semanas trabalhando lá. Não vivi isso 2 semanas, mas foi um trampo pesado, porque eu não estava acostumado, e pegar restaurante, para quem é KP, tem uma grande diferença você trabalhar em um pub e trabalhar num restaurante. Então, desde o peso dos pratos até quantidade de panela, enfim, era pesado. E como você guardou o dinheiro, né? Como você juntou o dinheiro para ir viajar lá no Brasil? Tu vendeu alguma coisa? Falou que vendeu uma moto e tal. Como é que você fez para juntar esse dinheiro lá? Cara, foi complicado, hein? Eu tirava de tudo que era canto, assim. Eu sempre fui um cara que, tipo, precisei, eu vou lá, eu faço, não tem tempo ruim pra mim. Nunca teve tempo ruim em questão de trabalho. E aí, eu tive a excelente ideia, uma ideia, assim, excepcional, de comprar uma fantasia, que eu falei assim, bom, eu vou pra Irlanda. Falei, cara, se der errado e eu não conseguir trampo lá, eu vou me vestir de estátua humana. Então, vou ficar lá no centro da cidade, paradão. Não precisa falar inglês? E, velho, não precisa falar inglês. E vou ficar lá, faço uma plaquinha pra me ajudar com moeda e já era. Aí, na época, tinha lançado o filme, o It, né? O It 2. E aí eu fui e comprei a fantasia. Cara, eu paguei R$1.200 de um dinheiro que eu não tinha e comprei essa fantasia aí no Brasil. Aí quando eu comprei, eu falei, porra, falta 2 meses pra eu viajar, né? O que eu posso fazer com essa fantasia? Eu falei, já que eu vou trabalhar lá de estátua humana, se der errado, já sei, vou treinar aqui. Pelo menos aqui eu falo português, né? Tipo, todo mundo fala a minha língua. Sim. E aí comecei a ir pra Paulista. E aí eu ficava lá na Paulista segurando um balãozinho com uma capa de chuva amarela e escrevi numa caixa assim, tipo, que eu iria fazer um intercâmbio para quem pudesse me ajudasse com uma moeda. E aí eu comprei uma caixinha, fiz um furo e tal, coloquei lá para a entradinha das moedas, coloquei no chão e ficava lá. Ia lá para Paulista todo domingo, porque a Paulista lá é fechada de domingo para turista. Sim. E aí me vestia de palhaço, né? Me vestia na rua mesmo ali e tal, colocava máscara e ficava parado ali. E aí o pessoal passava, gostava, ia tirar foto e colocava moeda. E no primeiro dia que eu fiz isso, tipo, eu não acreditei. Eu fiquei pensando e quando eu abri aquele cofre, eu tinha quase R$400. Em 3 horas de trabalho. Caraca. Então assim, eu fiquei lá 3 horas embaixo de um puta sol, suando pra caramba. E aí quando eu cheguei em casa eu abri e tinha quase R$400. Então assim, eu falei assim, cara, tô perdendo dinheiro. Tipo, perdi dinheiro essa vida inteira. Tem gente que trabalha a semana e não ganha isso. E eu vestido de palhaço ganhei, tá ligado? E aí todo domingo, até a data da minha viagem, eu ia pra Paulista e ficava lá tirando foto com a galera. E sempre fazendo nessa média, entre 300 a R$450 que eu já fiz. Então, trabalhando ali de 2h30 até mais ou menos 4h30, não cheguei a 5 horas trabalhado. E então, nessa pegada foi aí tu conseguiu descolar a grana pra ir pra fora, né?
Sim, e foi um meio de conseguir, porque se você for pensar, Caramba. eu comecei praticamente 2 meses antes, tirando uma média vamos colocar aí R$ 300, cara, dá 1.200 por mês, é um salário mínimo. Em 2 meses era 2.400. Então, com o euro tava 4,60, eu tinha praticamente €500. Então, Sim. €500 que eu tirei da rua, sabe? De vestido de palhaço. E eu tava fazendo doutorado, tá? Tava fazendo doutorado, eu ia às vezes de manhã pra faculdade para fazer as coletas dos meus alunos e tal. E eu vendia, olha só, eu comprei um negócio que era tipo eu nem lembro o nome, mas era tipo olho de peixe, que você coloca na lente do celular para ele aumentar e tal, ficar tipo a GoPro. E eu comprava na 25 e no trem e no metrô, quando eu ia pra faculdade, eu saía gritando e vendendo essa parada dentro do trem e do metrô. Esse aí, ó. Vamos lá, pessoal, ó. Lente panorâmica aí, ó. Só chamar, eu te explico como funciona. Aí, cara. R$10. Sabe como funciona já? Beleza? Olha aí, pessoal, olha a lente aí, ó. Então, Caraca, eu aproveitava cada momento pra fazer dinheiro, né, pra viajar. Cada momento. Então, assim, caramba. E ganhava. Cara, ganhava mais do que a minha hora-aula, pra ser bem sincero. Então, um camelô ganha mais do que um professor que estudou 10 anos, no meu caso. Então, assim... Infelizmente no Brasil, né? Infelizmente no Brasil é assim. E aí foi a forma que eu ganhei, que eu fiz pra ganhar dinheiro. Então, eu ia pra faculdade vendendo, quando eu voltava vendendo. Isso quando eu não ia de moto para a faculdade, né? Ia e voltava de moto. Mas, enfim, às vezes deixava a moto em casa para economizar na gasolina, ia de bicicleta, que nem eu já fiz. Então são alguns perrengues que eu passei, mas que valeu a pena e não me arrependo, faria de novo, porque valeu cada minuto, cada centavo e tal. Então, Jonatas, depois dessa conversa que a gente teve, né? A gente viu um pouco da sua história, o que você passou no planejamento, na Irlanda, com trabalho, acomodação. Fala pra nós aí, tipo, um ponto positivo e um ponto negativo, assim, que você achou do intercâmbio na Irlanda. Puta, um ponto negativo e um positivo. Eu vou começar pelo negativo. O negativo, eu acho que é essas amizades temporárias, né? Então, aqui você vem pra cá, você faz amizades, porém, tem um prazo de validade aí de 2 anos, praticamente. Né? Você convive com a pessoa aqui, você acostuma com algumas amizades, que nem aqui a gente está... aqui em casa aqui nós moramos em 7 pessoas, então a gente acaba acostumando. E aí chega 2 anos, acabou o visto, a pessoa vai embora. A gente tem um contato ainda por telefone, mas bate saudade, né? Então isso é um ponto muito chato, porque você se acostuma com a pessoa e logo ela vai embora, ou você vai embora, enfim. Então isso é bem complicado, emocionalmente falando. Porque do nada você tem uma melhor amizade, tá ali do seu lado, tá fazendo festa com você, viajando e tal. E na outra semana já a pessoa não tá mais no país, né? Nem próximo, né? Verdade. Já voltou pro Brasil, já tá longe, então isso é bem complicado de lidar. Verdade. É bem dessa forma. Então isso pra mim é um ponto ruim, né? Isso é um ponto chato. E o ponto positivo, cara, o que eu acho sensacional aqui é esse up que você dá no seu eu, sabe? Tipo, você chega aqui com uma visão muito fechada quando você sai do Brasil. E aí aqui você tem um mix de nacionalidade, você tem um choque cultural muito grande. Então isso te faz crescer tanto na vida, eu falo isso tanto pessoalmente quanto profissionalmente, falando, porque eu lembro quando eu comecei no pub, eu não falava nada de inglês e eu ouvia muito, e aí às vezes as pessoas ficavam falando inglês e eu não entendia nada, cara, nada. E quando eu trabalhava no Brasil, quando eu estava no Brasil, teve uma época que eu trabalhei com deficientes físicos, e aí eu pude entender na íntegra, cara, o que é você não entender o que a pessoa tá falando e às vezes as pessoas darem risada e por algum momento olhar pra você nesse meio termo aí de dar risada e olhar pra você e você achar que aquilo é com você e você ficar tentando
imaginar coisas, sabe? O que pode estar sendo falado ou não. Eu não vejo isso por uma forma ruim, eu interpretei isso de uma forma boa, porque é você se colocar no lugar do outro. Então, quando eu pensei que eu trabalhava lá com deficiente físico, deficiente auditivo, visual, enfim, todas as deficiências, eu me senti dessa forma aqui. E eu falei assim, caramba, como é ruim, né? Tipo, algumas situações que a gente às vezes passa ou faz os outros passarem sem a gente perceber. Então, assim, aí você tem um outro olhar para as coisas. Então, hoje, quando eu vejo a situação, eu tenho mais empatia. Então, isso é muito bom, muito bom. E questão em relação a tudo também, a segurança, a honestidade, caráter. Então, você aprende bastante, né? Então, sobre isso. Eu acho que esses são os dois pontos, assim, o ponto positivo, na minha opinião, e o ponto negativo, né, em relação a isso. A gente se redescobre aí fora, né? A gente aprende novas habilidades, a gente desenvolve habilidades que a gente não tem tanto aqui no Brasil, até mesmo, né, que nem você falou, a troca interpessoal, né, de conversar com as pessoas, entender o que tá se passando por ela e tudo mais e tal. Sim. Então isso é muito legal, o intercâmbio é bacana que você se desenvolve, se redescobre várias vezes, né, durante esse período. Exato, você falou certo, várias vezes. Várias vezes. Então, cara, é basicamente isso aí. Foi muito bom a conversa contigo hoje. Vai dar pra dar uma boa esclarecida pro pessoal que tá com algumas dúvidas de como funciona o intercâmbio, quais são os sentimentos que a pessoa passa, né? Os perrengues, as partes boas, mas também depois tem partes ruins ali que podem atrapalhar um pouquinho, né? Sim. Mas no final sempre tem uma luz no fim do túnel. Com certeza, é isso aí? Com certeza. Lucas, muito obrigado por essa oportunidade. E, bom, um forte abraço para todo mundo e quem quiser fazer intercâmbio, vem sem medo, que é uma coisa nova, vai passar por perrengue, todo mundo passa, isso é inevitável, mas o bom é que passa, não fica. Então, isso é a melhor coisa, né, que passa. Então é isso. Valeu, Lucas, brigadão. Fechou. Brigadão aí, pessoal da Trip Intercâmbios. Um abraço. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá aquele like, lembrando que a gente vai postar agora toda semana novos conteúdos que vão estar ajudando o intercambista no planejamento, na escolha da escola, trazendo também experiências de pessoas que viveram intercâmbio. Logo mais a gente vai trazer os nossos próprios intercambistas, né, que estão lá na Irlanda, trazer um pouco dessa experiência deles também. Então, se você tem alguma ideia de conteúdo, alguma dúvida, qualquer coisa, deixa nos comentários ou entre em contato com a gente. Nossos links das redes sociais, o WhatsApp, tá tudo abaixo ali na descrição. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente e é isso aí. Valeu!